Boa noite. Não, agora foi. Boa noite. Take 2 da nossa plenária. No último take nós sofremos invasão Minion. Estamos importantes, como disse o Márcio. A pauta é importante, é óbvio. Não fosse, não seria tratada com tanto ódio, né? E com tanta Claro. sanha, né? Pelo campo que se coloca como adversário. Na verdade, cultura não é adversária de ninguém, né? Ela é amálgama, ela é conectora, né, da sociedade como um todo. Mas tem gente que se coloca como adversário num campo oposto a gente. A gente tinha concluído, né, tava concluindo a apresentação do Márcio, a bola passando no Alessandro ali, o pessoal entrou de carrinho por trás, cartão vermelho neles. Carrinho por trás, nada, era outra coisa. Tava bravo. Então, Alessandro, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Como eu estava me apresentando aí, quero agradecer ao Márcio, principalmente, por esse convite, para conhecer um pouco mais da produção de audiovisual e cinema do interior, ao Bruno, que é da ICN também, os meus companheiros e companheiras aqui presentes, Xandão, Azil, Ana Luísa, o Marcos, que é um convidado que eu não conheço ainda, mas em breve a gente vai se ver aí. Marcos é da diretoria do ICINE. Ah, valeu, boa noite, Marcos. É muito bom falar desse tema, né? Assim, tipo, eu me apresentando um pouco. Eu gosto muito de política, mas eu sou um fazedor de cultura também. Eu sou ator e palhaço há muitos anos, assim, há mais de 2 décadas aí da arte da palhaçaria. E o cinema é uma parada que eu gosto muito, já fiz. Eu tive a oportunidade de fazer 2 longas com a Eliane Café, eu trabalhei como preparador de atores e fui ator com o Carlos Rachemar, fiz o Garotas do ABC com ele, o Roberto Moreira, fiz 2 filmes com o Roberto Moreira, o Contra Todos e o Terapia do Medo, que foi depois a gente eu fiz uma produção chinesa que veio para o país para fazer aí, e fiz alguns curtas também na condição de ator. Então, essa engenharia, essa arte, né, que é o cinema, para além de tudo, é algo que eu tenho muita paixão em fazer. E na política, há muitos anos, o meu propósito tem sido, no fronte de luta, tentar garantir políticas públicas para a área da cultura. Né? A luta tem sempre sido essa, dentro do parlamento e dos 3 poderes que nós temos. O legislativo é o mais permeável, né? Permite a atuação do povo, que você se mobiliza e vai lá e reivindica, e põe a projeto de lei, tramita pelas comissões, depois vai a plenário, enfim. Então, todo esse ritual aí é algo que eu tenho vivido ao longo dos anos. Né? Então, como fazedor, no fazer a arte da palhaçaria, do cinema e do teatro, como na defesa de políticas públicas que garantam a continuidade, porque o Estado ele não produz cultura, mas ele fomenta a cultura, e ele pode fomentar de uma maneira muito melhor do que nós temos aqui. E a luta principal dentro do legislativo tem sido pela construção de leis, mas pela defesa delas e também pela defesa orçamentária, porque quando você tem isso garantido no orçamento, você tem de fato políticas públicas de cultura, porque tem inúmeras leis dentro dos parlamentos, de todos os parlamentos brasileiros, né? Mas aquelas que funcionam de fato são as que têm orçamento envolvido, que aí vira política pública. Então, a minha participação aqui é nesse sentido de escuta, né, para escutar essa demanda aqui da ICINE e dizer que, à frente de um mandato, seremos um mandato de luta para a defesa das políticas públicas e culturais. Eu vou convidar a querida Ana Luísa para fazer uso da palavra. Um vai chamando o outro e assim vai. Olá, todo mundo. Vou ser bem breve, né? Vou me apresentar aqui. Sou Ana Luísa, produtora cultural. Estou presidente de uma associação nacional que ajuda o desenvolvimento da base do trabalhador da cultura a nível nacional. A gente tem 23 estados. E estou aqui me colocando à disposição como candidata junto com a bancada Cultura Viva e Cidadania, para justamente a gente ter pessoas que entendam o processo cultural nos representando, né? Então, estou aqui à disposição
Ensine, Márcio, Alessandro, Bruno, muito obrigada pelo espaço. Passo a bola aqui para o Xandão. Opa, tá caindo aqui. Olá, eu sou Xandão, Alexandre Braz, mais conhecido como Xandão. Moro na região de Campinas, a Ribeirão Preto. Sou artista da cultura popular há mais de 36 anos. Trabalhei bastante falando em cinema aí. Eu trabalhei com alguns documentários, né? Fiz parte do Terra da Gente, Encanto das Águas, pela TV Globo. Fiz parte do Regional do Robertinho, da Inesita Barroso, Viola Minha Viola, né? TV Cultura, uma época. E para lá e para cá, 36 anos é um monte de coisa que eu só consigo esquecer, porque é tanta coisa que hoje me deparo como presidente do Conselho de Cultura da cidade de Araras. Sou ativista e provocador da arte na região, entre Campinas e Ribeirão Preto, enfim. Lancei alguns CDs, trabalhei com Cláudio Nucci, que é daquela banda do Boca Livre, antigo Boca Livre, né? Fiz algum trabalho com alguns músicos que passavam por aqui, sempre chamava a gente para poder fazer um som. Eu produzi bastante coisas, encontros da MPB, da MIB, Música Inteligente Brasileira, enfim, um monte de situação. Hoje, a política sempre eu curti, sempre é uma necessidade, né, humanitária, enfim, e a política é um lance louco, né? Se você não gosta, tem quem gosta, depois daí te domina. Eu preferi não ser dominado. Então, a gente é sondado, saí como candidato a vereador, numa ocasião demonizada do partido, né? Não podia nem usar vermelho na ocasião de 2018, 2020, foi muito complicado. E conheci o Alessandro, entrei em contato, aí deu samba, estamos aí sambando, e com muito swing. Valéria, vamos Valéria, chamar a pode Valéria ser, para se pode apresentar. ser. Desculpa, Valéria, desculpa não ter visto. Se vocês me Você? permitem só pegar a palavra aqui, eu não falei que eu sou do interior também, eu sou de Jundiaí. E daí eu moro em São Paulo, mas a minha raiz é de Jundiaí e trabalho muito lá com a parte cultural e pelo Vale do Ribeira também, viu, Bruno? Trabalho muito o Vale do Ribeira. Se precisar Pô, de contatos lá, estamos aí. Já que totalmente. você falou de onde é, eu vou falar Começar. de onde eu sou. Eu sou Boa. paraibano de Puxinanã. Valéria, com você. Eu sempre faço isso no Meet. Eu vou ligar e desligo. Ah, querido, eu estou aqui pelo celular, estou reiniciando o computador. Terminei agora há pouco uma live muito especial sobre LGBT e o direito à vida, né? Foi uma live incrível, o chat bombou, as pessoas fizeram muitas perguntas, dois especialistas discutindo políticas públicas com a bancada, né? Com membros da bancada que estavam no chat e eu fazendo a mediação. Por isso que eu estou aqui no pequenininho, aí fica difícil às vezes de enxergar. Bom, boa noite, é uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês. Márcio, parabéns pela articulação, acredito que Vanessa e Xandão também fizeram essa articulação. Eu sou aqui de São Paulo, capital, eu sou gestora de políticas públicas pela USP. A minha área de atuação mais focada é a área ambiental. Eu sou educadora e sou empreendedora socioambiental, tenho uma consultoria chamada Ser Silvestre Socioambiental, e cheguei aqui com a bancada através do Alessandro e das experiências que nós já tivemos, como na Secretaria de Direitos Humanos, trabalhando com os refugiados, há anos atrás, né, no governo do Haddad, quando fui assessora. Foi uma honra, um trabalho incrível, quando os refugiados estavam chegando com maior intensidade aqui na cidade de São Paulo, no município, e nós tínhamos aí o Fórum dos Refugiados e tentando acolher essas pessoas incríveis de diversas situações vividas fora do Brasil e que chegavam aqui procurando apoio e acolhimento. Estou na bancada como co-deputada também,
Nosso número é o 13.000, que fique gravado, esse número da sorte. E estou à frente aqui, principalmente das lives, né? Mediando lives, auxiliando na formação dos programas, e além do trabalho de rua com uma equipe. E o que mais? E faço parte do MNU, do Movimento Negro Unificado. Também tenho muita honra em fazer parte. Sou ativista numa associação pelo trabalho das mulheres, né, as trabalhadoras ambulantes, com direito à cidade, né, as camelôs, no coletivo Associação Jaciara. E tem muita coisa, né? Vamos parar por aqui, senão estou uma reunião. O Xandão levantou a mão. O Xandão quer complementar alguma coisa? Não, eu bati o dedo só. Bati o nariz. Era só um alongamento, Alongamento, desculpa aí. Essas reuniões online a gente fica, às vezes, meio perdido, né, com essas tecnologias. É porque não é feito pelo tamanho do nosso dedo, né? Tem um problema aí. Bom, eu penso assim, o ICINE, com esse breve histórico que o Bruno deu, ele precisa ter um diálogo com os parlamentares, no sentido de que os parlamentares compreendam a importância não é só do fazer cultural, mas do fazer do audiovisual, né? A gente não precisa dizer da arma que é o audiovisual, do ponto de vista de convencimento e tudo mais. O mercado se apropriou, de uma certa forma, do audiovisual, e que até a gente estava conversando, eu e o Bruno, que é muito difícil quando a gente lida com o mercado, né? Porque o denominador comum do mercado é dinheiro, né? Então é muito fácil, o mercado tem muito a ver com um modelo econômico, né? E que acaba agindo sobre o nosso fazer, né? Mas eu penso que também isso é o que nos dá, é o que nos alimenta, né? O que alimenta o nosso ânima, no sentido de considerar que ele não é inclusivo, o mercado não é inclusivo, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos que pensar que mesmo num território geograficamente denominado Estado, né, se você pegar a situação do Vale do Ribeira, pegar a ponta da Noroeste Paulista, são muitas diferenças, né? Então, eu sempre coloco para as pessoas que nós não somos o povo da cultura, nós somos, até pela localização, né, geográfica que a gente, em onde cada co-candidato se encontra, nós somos uma bancada dos povos e das culturas e dos territórios, né? Por quê? Porque quando você joga no singular a palavra cultura, é como se você criasse uma forma, né, para poder encaixar tudo o que cabe lá dentro. E você acaba desconsiderando diferenças, né? Se você pegar grandes pensadores, e eu também considero dentre eles Morin, outros pensadores, essa nossa diversidade é que nos faz forte, né? Essas nossas diferenças é que são o grande barato da civilização, né? A grande diferença no processo civilizatório, né? do planeta, né? Opa! Voltou. Então, não dá para a gente pensar da forma singular. Eu penso que se a gente considera a pluralidade, né, desses territórios, desses povos, dessas culturas, a gente consegue ter um grande guarda-chuva para a gente poder estar conciliando, né, diferenças, né? Porque senão a gente vai acabar caindo na mesma questão do mercado, ou seja, a gente vai estar começando a produzir estereótipos, né? E negando origens, né? Eu vejo isso não é de muito tempo, né? Se a gente pegar a história da comunicação de uma forma geral, você vai ver que o processo da cultura de massas,
tá muito forte, né? E está na mão do mercado. Então, eu penso que talvez a ação parlamentar que a gente possa estar exercendo é trabalhar também no sentido junto à Secretaria de Educação. A educação ela é uma das partes que mais tem orçamento, e, no entanto, ela é núcleo fechado, mas eu acho que a gente tem que buscar. Nós temos que, de alguma forma, ensinar as crianças de que forma um celular pode contar a sua origem, né? A sua história, né? Para a gente não criar o que aconteceu agora há pouco, né? Um bombardeio de pessoas que vão sem rumo para o matadouro, né? Gado sem rumo para o matadouro. Né? Então, eu penso que o papel do ICINE é buscar essa ação parlamentar que traga também para a gente um pouco das nossas identidades, não de uma identidade. Né? A gente sempre tem na roda do ICINE essa questão, né? Então é importante que a gente considere isso, e penso que a nossa bancada, pela diversidade que tem como proposta alguma coisa nesse sentido. O Alê levantou a mão e vamos fazendo assim, vamos trocando figurinha. Posso falar? Eu acho muito importante da gente estar aqui hoje conversando sobre conhecendo um pouco mais dessa produção do interior na parte de audiovisual e cinema, né? A gente que luta por políticas públicas acaba conhecendo mais as culturas a partir dessa militância, né? O estado de São Paulo, e aí eu acho que a nossa bancada, em caso eleita, para além dos princípios gerais, que é a defesa, né, de teto para todas as pessoas, a defesa de comida para todas as pessoas, isso aí que são defesas primárias que a gente tem que ter, a gente vai ter intersecção de várias outras áreas, como a educação, o meio ambiente, a saúde, porque dentro dessa bancada tem todas essas pessoas que já defendem essas pautas na vida, né? Então, aí, nesse sentido, vai ter atuação para todas essas áreas. E no campo da cultura, pegando o estado de São Paulo, fazendo um recorte hoje dos incentivos que tem, há 17 anos atrás, quando participamos de uma luta aqui no estado de São Paulo por um fundo estadual de arte e cultura, e o desdobramento de toda essa luta durante 2 anos foi o PROAC, né, com 1/4 do valor que nós reivindicávamos, que era de 100 milhões, e ele foi lançado com 25 milhões, o que até hoje, com 100 milhões, ainda é insuficiente. Agora, imagina vocês, em 17 anos de luta inteira para chegar num patamar que a gente, lá no começo, há 17 anos, tinha buscado isso. Né? Então, o PROAC se mostra insuficiente para a demanda cultural, deve atender 10% da produção que o Estado, como o Estado de São Paulo tem, que tem essa diversidade tão rica. Então, eu acho que no primeiro momento, a gente estando ocupando desses lugares lá, na Lesp, vai ser a defesa de ampliação e de criação de outros programas, outras políticas públicas com mais recursos para viabilizar essa produção. Isso é evidente, a gente tem que ter essa atuação. E é claro que isso só será possível se tivermos um mandato que sirva de cunha dentro da Alesp, que seja, então, essa porta aberta de participação popular lá dentro da Alesp, porque se não tiver um apoio popular, nenhum mandato faz absolutamente nada, é preciso fazer, e para fazer precisa desse apoio. Então, eu acho que a gente discutir essa questão orçamentária no estado de São Paulo, que é um estado que tem hoje, no ano de 2022, pouco mais de 230 bilhões de reais, e que, para a cultura, que chega diretamente na ponta por meio de editais, um pouco mais de 1 bilhão, é muito pouco.
é pouquíssimo, não chega nem a zero, nem a 3%, a 0,3%, assim. É muito baixo, muito baixo. E isso faz uma diferença porque torna nós, fazedores de cultura, uma competição gigante, com critérios que não chegam a todas as pessoas, torna quase inacessível participar desses editais, porque se você pega a vasta diversidade cultural que temos no estado de São Paulo e no Brasil, muita gente não tem acesso a essa forma de se inscrever nesses editais, de acesso a esses editais. Em algum momento da história do MINC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, era admitido que os povos indígenas, os povos ciganos, fizessem as suas inscrições por meio de um gravador, para a partir dessa inscrição ser reconhecido e conhecerem o trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto movimento, né, enquanto entidade, enquanto mandato que ocupa um parlamento, mirar o alvo, tirar uma pauta única, assim, que seja única, que agregue, porque a gente vê que é possível tirar pauta única, mesmo na cultura, que tem toda essa diversidade, com a aprovação da Lei Aldir Blanc I, com a aprovação da Aldir Blanc II e da Paulo Gustavo. E nós temos aqui no Estado uma luta que é histórica, que é a implementação do Sistema Estadual de Cultura. Se nós tivermos essa implementação, se nós tivermos um fundo e um conselho que seja, de fato, representativo, as chances desses recursos chegarem aos 645 municípios serão maiores. Então, acho que tem essas pilastras do que a gente pode considerar construção de políticas públicas que são essenciais, primeiras, é a premissa para se discutir política pública. E um outro dado, tem que ter mapeamento. E é possível fazer esse mapeamento, porque você não consegue imaginar política pública sem ter uma demanda, sem saber o tamanho dessa demanda. Você precisa conhecer, até para justificar o aumento do orçamento, né, para dar mais base. E a gente não tem isso. Por mais que a secretaria tenha um ponto de partida, que são as inscrições dos editais, que já é um bom ponto de partida ali, e abrir um observatório, que seja. Então, a gente precisa olhar nesse sentido para construir políticas públicas. Eu, há mais de 20 anos, militando lá na arte e na cultura, o ponto focal é a construção de políticas públicas, porque, com a experiência, a percepção que nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tivemos é de que, para se fazer política pública, você tem que, primeiro passo, é consolidar uma lei, é construir uma lei, um projeto de lei, que depois vira lei, e depois vira política pública. Então, esse é o portal para a gente consolidar essa política pública. Passo a palavra, acho que é o Bruno, né? O Bruno levantou a mão. Isso. Uma parte da fala do Márcio me despertou, quando ele falou do mercado e da oposição ao mercado. Acho que termina na lógica que o Ale colocou agora, né, na construção de uma política pública que seja anti-mercado, né, assim, nesse sentido, anticapitalista, digamos, né. E aí eu queria lembrar, assim, eu colocar aqui, né, que no início de julho o ICINE fez sua reunião anual, de 1 a 3 de julho, lá em Assis, e no final, na Assembleia Final, a gente tirou 3 princípios guias para esse fórum, para esse movimento que está buscando se institucionalizar, né? A gente ainda não é uma associação, a gente ainda não é institucionalizado, é um movimento que está em mais de 50 cidades, como eu falei, em várias regiões, e tinham 3 princípios convergentes, assim, a gente levantou chegou quase 50, a gente anotou de princípios éticos, valores de humanos e tal, e 3, vamos dizer assim, a nossa nuvem de palavras ficou mais forte, que é uma ação contra-hegemônica, né, no sentido que a gente não representa os blocos hegemônicos, né, de poder, de capital, de mídia, financeiro, né, então são trabalhadores e trabalhadoras que estão na margem, né, desse mercado que o Márcio falou. Então acho que foi a parte da fala dele que me despertou lembrar disso, né. E os outros 2 princípios são igualmente importantes, porque assim a gente tirou que o ICINE tem que ser cada vez mais o movimento da diversidade,
entendendo que o audiovisual tem uma característica incrível, né, de concentração, né, o marcante, vamos dizer assim, né, de concentração, de uma não diversidade, que é nas posições de criação e de financiamento, né, nas hierarquias. Então, a gente está trabalhando para diversidade regional, étnica, de gênero, né, inclusive temática, e também uma ação regionalizada, que é uma mudança que a nossa gestão agora, né, que está agora, que é o Marcos, é o nosso cabeça de comunicação, também nosso tesoureiro, a gente está almejando essa ação regionalizada, onde que o município possa dialogar com o outro, e fazer com que esses corredores no estado se tornem mais curtos, né? Enfim, eu tenho aqui um companheiro, um camarada valorosíssimo de Tapetininga que eu não conhecia até o último encontro, tá tocando um coletivo lá que é super contra-hegemônico, diverso, regionalizado, tá pegando ali as cidades do entorno, e, pô, Tapetininga, Sorocaba, eu cresci jogando bola lá, porque meus primos são todos lá, e eu não conhecia o Daniel, né, assim como o pessoal que tá aqui em Salto, o Regicida tá aqui em Salto, que é um produtor do Festival do Cinema Punk Anarquista, do maior festival de cinema punk anarquista do Brasil. Ele tá aqui em Salto, a minha cidade vizinha, que tem um movimento da hora também. Então, queria apresentar um pouco também desse universo que o ICINE está cultivando, e acho que tem muito a ver com a fala de vocês. Também vou deixar aqui no chat o nosso vídeo manifesto para o pessoal aí da chapa que quiser assistir, entender até um pouco mais. A gente tem um videozinho de 2 minutos que apresenta mais o que é o ICINE. Fala, Marco. Acho que até para pegar o gancho no que o Bruno estava falando, né, sobre essas questões, e muito nessa questão da diversidade, né, muito nessa questão do cinema contra-hegemônico, mas também uma coisa que na fala do Márcio, na fala do Alessandro, marcou muito, que é a necessidade de democratizar de fato o acesso a esses recursos, à produção cultural, ao fazer cultural, né. E aí, uma atividade que o ICINE está tocando agora no segundo semestre é o LARB, né, que é o Laboratório de Roteiros do Interior de Cinema do Interior Paulista, que é um laboratório de roteiro para curta-metragens de pessoas iniciantes que não precisam ter... Opa, pera, voltou. Que é para auxiliar exatamente nesse processo dessas leis. Essas leis que, inclusive, né, a gente está vendo aí, é um ataque que elas vêm sofrendo do governo federal, né, muito forte, mas não só com relação às leis, com relação à cultura. A cultura se tornou uma grande inimiga, né, do governo federal nesse último período. E isso mostra o quanto a cultura ela cumpre um papel importante, né, na política, né. É muito díspar ouvir as pessoas dizer que cultura e política não devem se misturar, porque a cultura em si, ela cumpre esse papel, né, mas o LARB vem exatamente para isso, para poder democratizar o acesso a esses recursos para as pessoas que não têm experiência, para locais onde, de fato, a gente não tem uma produção estabelecida, e que a gente consiga, então, fazer com que esses recursos eles cheguem às pessoas que querem produzir, ser um laboratório para, de fato, introduzir as pessoas dentro desse universo do audiovisual, né, e que ajude as pessoas a formular seus projetos para concorrer a essas leis, como a Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né. Então, isso entra muito dentro dessa nossa proposta de regionalização, mas também de um cinema contra-hegemônico, um cinema que fale das múltiplas identidades que existem no interior, né, um cinema que fale das múltiplas sexualidades que existem, né, das múltiplas diferenças que existem dentro do interior de São Paulo, e que de fato mostre essa identidade, que não é essa identidade hegemônica que muitas vezes o cinema, né, das grandes produtoras, o cinema do grande capital, ele acaba mostrando do que é de fato essa identidade, né? Então a gente poder de fato distribuir um pouco essa produção e também trazer um pouco desse caráter mais diverso que existe dentro, né? Inclusive pensando, e é um dos debates que a gente tem feito, né, principalmente aí a partir de julho, de que o audiovisual, por muito tempo, ele também ficou ao lado da cultura, né? Não, era o cinema, era o movimento da cultura, e era o cinema, né? O cinema se colocava, e a gente tem tentado também
a quebrar essas barreiras para mostrar que não, dentro da nossa territorialidade, dentro do nosso espaço geográfico, o cinema ele não pode estar desligado. O cinema faz parte da cultura, né? Ele não está ao lado, como muitas vezes foi entendido e que muitos grupos culturais, inclusive, entendem desse modo, né? O cinema ele está sempre desligado, né? E tentando aprofundar isso, porque somos múltiplos também, né? Então, dentro ali da nossa produção, principalmente, aí vou falar de um caso muito específico, que é aqui a região de São José do Rio Preto, né? Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Para mim, travou aqui a minha... Não, estamos te ouvindo, Marcos. Estamos te ouvindo, Marcos. Que é o nosso caso aqui, por exemplo. A gente não tem um polo de cinema extremamente estabelecido, então há uma migração dentro de muitas áreas, até mesmo dos profissionais de cinema, e aí aqui a gente tem o Márcio, que pode falar disso, que é um técnico de som, com trabalhos relevantíssimos, mas que também é técnico de som de teatro, mas que também atua em outras áreas, em outras frentes culturais, e isso fica muito demarcado, né? Que a gente está nesse trânsito que é muito ininterrupto também, né? E só para engatilhar aqui uma última coisa, a gente agora vive esses grandes ataques, né? Como já foi dito, cortes orçamentários que são absurdos, que podem impactar o fazer cultural por ano que vem de uma forma absurda. E no cinema a gente vive um momento muito parecido com o início dos anos 90, né? Com a possibilidade, né, de, basicamente, a extinção de uma produção de cinema nacional com o fim do Condecine, né, com esses cortes orçamentários e com esse zeramento, né, dos valores relativos à Lei Paulo Gustavo para o ano que vem, né? Fui desligar o microfone, desliguei a câmera. Vai, Márcio. Então, Marcos, uma das ideias que me fizeram estar nessa bancada é a possibilidade que, independente de resultado de campanha, é óbvio que a gente está na batalha para ter voz, para poder estar falando, mas é a possibilidade de articulação e de conversa no âmbito dos outros entes federados, entendeu? Não dá para a gente pensar uma solução simplista que atenda só São José do Rio Preto ou só lá Araraquara, né? Eu acho que, de alguma forma, isso está super conectado uma coisa com a outra. Eu acho que a gente precisa buscar, na dimensão econômica, né, do fazer cultural, essa interlocução. Então, sair do município para a relação com o Estado e a relação com o país, né? O fato, por exemplo, de eu ser de um outro partido, estar integrando dentro da frente que se fez na candidatura majoritária, é isso, é abrir diálogos. A gente precisa abrir diálogos em todos os níveis, em todas as esferas, para que possa haver ação conjunta, né? Você veja bem que nós temos uma frente parlamentar hoje no Senado, né, que é basicamente composta por partidos progressistas, né, encabeçado pelo partido que a gente está, né, e que está indo muito bem, né? Tudo que a gente está vendo é manobra, né, para tentar destruir a possibilidade de uma política efetiva, né, para o próximo ano e para os próximos anos. Quando eu breco a cultura um ano, uma ação como essa, né, eu não estou prejudicando o ano, não. Eu estou prejudicando toda a possibilidade, né, desse material ser visto. Não estou prejudicando só a produção. Eu estou prejudicando a difusão. Então, eu penso que, assim, pelo menos é um compromisso que eu tenho para comigo dentro da bancada, de buscar essa interlocução, seja através da via partidária, né? Nós somos a bancada do Partido dos Trabalhadores, com possibilidades de ter o governo do Estado do Partido dos Trabalhadores. Alessandro é secretário municipal de Cultura do Partido dos Trabalhadores, né? Então, a gente quer ser
exercer esse papel de articulação junto aos outros entes federados, às outras casas do Legislativo, para que a gente possa ter uma ação conjunta. Porque não dá para pensar e trabalhar com base num levantamento do qual a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Firjan, é quem consegue dar algum dado para a gente sobre o potencial econômico da cultura, né? Não tô nem coloquei essa questão da economia criativa, porque ainda não entendi até que ela veio. Eu, particularmente, tenho algumas ideias, mas ainda não vi resultado concreto, efetivo, no sentido de democratizar o acesso à produção, à difusão. Na questão do audiovisual, a gente tem um problema que ele é nacional também, que é a concentração das salas de exibição, a questão da concentração do monopólio da comunicação, né? Veja bem, por que o nosso produto não passa aqui na nossa TV aqui da cidade? Nós sabemos que, por obrigatoriedade da concessão, eles têm um acordo, que já é ínfimo, de produzir algo em torno de 20% no território onde eles se encontram. Sabe o que é que eles jogam nessa conta? Para não passar o nosso produto, eles botam o comercial e o jornalismo. Então, é outra coisa, nós vamos produzir, mas onde é que nós vamos exibir? A questão da exibição sempre foi o gargalo, do qual as majors, né, a grande indústria, sempre cuidaram. Você não tem mais aquele senhor dono de 1, 2, 3 salas. Hoje são companhias que estão aí com 40, 50 salas, com lobby atuando junto ao legislativo, ao executivo, né? E enquanto a gente está aqui tentando se segurar. Então eu penso que a gente precisa ter no parlamento pessoas com esse entendimento e que busquem essa articulação junto aos 3 poderes. E daí é importante que se diga por que é que a gente está numa bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Porque nós queremos exercer esse papel. A nossa representação periférica dentro da bancada exige que a gente faça isso, né? Então, eu trago isso como reflexão, né, a todas as pessoas que vão votar. Você sabe que a pauta, o Safatli já falou, o Tourinho já falou, a pauta de qualquer deputado, ou federal, ou estadual, ela é grande, ela é vasta. E se você não tiver pessoas dentro da bancada que se interesse por isso, nós vamos cair na mesma coisa. É inadmissível que a gente produza algo em torno de 5% do PIB, né, e o nosso investimento não chegue a 0,5% do PIB. Para onde é que está indo o nosso dinheiro, além de bancar a estrutura funcional do Estado? Está indo para algum outro lugar, né? Outra coisa, qualquer cidadão que seja do agro, é pop, o agro é tech, o agro é não sei o quê, o camarada tem lá 5 alqueires de terra, ele vai lá no Banco do Brasil e ele tem uma linha de financiamento, entendeu? Do qual ele diz, eu tenho a minha terrinha aqui, seja para plantio, seja para investimento, a juros baixíssimos. Você já experimentou pegar um projeto cultural e ir buscar? Você não vai ter, o cara vai querer de garantia a tua casa, da tua mãe, do teu pai, né? Então é contra esse estado de coisas que a gente tem muito que brigar, né? Então eu penso que eu trago essa reflexão aqui para dizer que não adianta também a gente eleger esse ou aquele candidato. A questão da bancada coletiva, ela já personifica a imagem vou usar uma imagem glauberiana, o São Sebastião que vai vir resolver o mundo, né? Então, a possibilidade de diálogo, de interlocução, de agilidade nos processos, eu penso que facilita muito, né? O Alessandro está bem dentro desse processo coletivo também, e dentro dessas batalhas, pode estar ilustrando mais aí, ou me corrigindo. É tu, Ale? Opa, vamos lá.
Vai que é tua. Não, a fala do Márcio, quando ele fala, você alarga os pensamentos, assim, né? Você fala, putz, que bom te ouvir, Márcio. Bom te ouvir porque você é certeiro, cara. Você fala de coisas que são... Fala filosoficamente, mas fala com o pé no chão. O que você diz aí de uma candidatura coletiva, eu acho muito importante, cara, porque todos que discutem política, que vivenciam o dia a dia da política, sabem que o sistema de representação política, esse modelo representativo, ele está ultrapassado. Uma pessoa que representa quantos brasileiros e quantas brasileiras, né? Então, esse modelo de representação, ele está um pouco ultrapassado. Quando a gente vem com esse modelo de candidatura, que é a candidatura coletiva, a gente está pressionando uma coisa que é o TSE, em breve, ceder a esse fato, né, que é essa possibilidade de ascender ao poder, ocupar o lugar de decisão que a gente quer ocupar, e que o sistema político dificulta de uma forma brutal. Porque é muito desigual, desde distribuição de recursos, de fundos, do fundo eleitoral, quem já tem mandato recebe muito mais, tem estrutura. Essas candidaturas que querem entrar, furar e falar assim, eu quero participar dessas decisões também, elas passam por uma prova de fogo gigante. E o modelo que a gente escolheu, que já não é, a gente não está descobrindo a roda, isso já vem acontecendo. Em 2018, lá nós tivemos na Alesp a bancada ativista, que teve uma votação surpreendente, assim, nesse modelo. Então, o que a gente faz quando a gente não consegue bater de frente com um ente tão poderoso como é o Estado? E as leis, né? O que a gente precisa criar é estratégia, essa estratégia de guerrilha, essa estratégia de luta, de trazer as pessoas para uma composição que a gente sabe que a gente pode se multiplicar, porque cada um de nós atua numa área, atua num território, tem uma vivência, tem uma cultura, e isso tudo reunido, e a gente buscando, tendo um foco único, que é nós seremos, dentro do parlamento, uma voz do povo. Nós ocuparemos esse espaço para fazer a construção de políticas públicas com apoio do povo, de ter plenárias, né, abertas para a construção de projetos coletivos, né, falar, vamos construir esse projeto coletivo sociedade, né, primando pela cidadania. Então, esse sistema político é difícil e essa candidatura nossa traz esse viés. E nós estamos no PT, né, uma candidatura que se apresenta como uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, que tem a possibilidade, esse ano, de eleger o Haddad no estado de São Paulo, PT, do campo progressista, um Lula, para a gente brecar, né, fortemente esse disparate que é essa implementação do ódio, ações fascistas, a democracia comprometida, e a gente precisa que ele se eleja, o Lula se eleja, que o Haddad se eleja, e eles precisam ter um legislativo que dê governabilidade, um legislativo progressista, um legislativo que apoie essas medidas que vão beneficiar o povo. Então, escolher nesse momento, dentre todas as possibilidades que se tem dentro de um campo progressista, é muito importante você conhecer e ler mais, ver mais a respeito dos possíveis candidatos a deputado estadual e deputado federal. Deputadas. Olha quanta gente, olha quantas mulheres entrando na política, olha que força, né? Quantas mulheres, quantos pretos, pretas, indígenas. Isso é fantástico. E nós estamos nesse flow. A gente quer estar nesse flow, porque a gente acredita que a transformação virá a partir dessa abertura, dessa cunha dentro das leis de uma campanha eleitoral. Então, a bancada Cultura Viva e Cidadania, que reúne essas 14 pessoas, e que o Márcio, que nos convidou para esse encontro de hoje à noite, ele discute o cinema, discute o audiovisual de uma maneira muito
importante, assim, porque ao mesmo tempo que é o estado de São Paulo, é a coisa do audiovisual, quem esteve aqui no backstage desse papo, pôde acompanhar esse papo entre o Bruno e o Márcio, falando da técnica, falando do estilo, falando desse desenvolvimento, né, de quem filmou ainda com película, né, e agora já é uma outra linguagem, tudo. Quer dizer, é muito importante nós, como mandato, sermos um ouvido, né, uma escuta dessas demandas. Todo ser público que se entende como ser público, se fosse inteligente, escutaria a demanda da base. Sabe? Então, ter esse papo com a ICINE é certeza de que, mesmo não sendo eleito, são pautas que a gente vai continuar defendendo. Porque Márcio está aí, a Ana, todos, Valéria, Vanessa, Xandão. Vocês sabem que a nossa história não começou aqui e nem termina aqui nessa campanha eleitoral. Ela vai continuar e a gente vai sair mais forte disso, porque nós demos a cara a bater. A gente foi para o fronte para fazer a luta, porque é difícil, mas a gente está aqui. Parece que a gente está naquele filme A Última Batalha do Game of Thrones, né? Você está lá se preparando. Nossa, é essa sensação que eu tenho, juro. Que é assim, nossa, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E a gente está nesse fronte. Então, ter a oportunidade de trocar essa ideia sobre o audiovisual, cara, e o audiovisual do Estado de São Paulo é único. Então, primeiramente, quero agradecer ao Márcio Giacovani aí pelo convite, pela ICINE. Eu não estou concluindo não, tá, gente? Só agradecendo, mas assim, é só a minha fala final. Obrigado. Vanessa, bem-vinda. Aí, Bruno. Vanessa é atriz, também é da nossa bancada. Deixa ela se apresentar aí um pouquinho. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, muito boa noite. Eu até peço desculpa que eu entrei um pouquinho depois, eu estava resolvendo uma questão ali de comunicação, mas assim, já com o coração apertado, né? Porque eu queria vir aqui participar dessa discussão, porque necessariamente eu me sinto completamente imbuída dessa discussão, né? Como atriz que atua nesse cinema do interior, né? E por entender completamente qual a necessidade de se apoiar e financiar, né, esse trabalho, né? E mais que isso, criar políticas públicas para que até facilite esse investimento. Na verdade, o investimento, o que eu queria dizer, assim, facilitar esse acesso ao recurso privado também, né, seja através dos bancos, seja através da empresa, né, vindo agora de uma realidade, né, latente, né, dessa MP, né, 1135, né, /22, que tirou, né, de nós esse financiamento, né, baseado nesse recurso para socorrer, né, as classes, né, nesse momento de pós-pandemia, vamos falar assim, né, mesmo sabendo que a gente ainda está com ela aí acontecendo, mas primeiro para endossar, né, o que o Alessandro estava falando aqui também, sobre a potência, né, de ser um coletivo, né, que está aqui para pedir o voto de todos, todas e todes, pela potência que nós temos sobre articular, né, novas políticas para fortalecer essa luta, né? Essa luta que não começa aqui, como também já foi dito, né? E nem termina aqui, sob nenhuma hipótese, né? Mesmo as que a gente não espera. E eu acho que é isso mesmo, né? O Márcio estava falando da dificuldade de se financiar, né, num banco, né? E os motivos são simples, é porque o sistema de entender a ideologia do banco, né? É simples, é o sistema, né? Se não tem política pública que incentive a veiculação desses filmes, né, tão importantes para a população que se espelha, né, em tudo que ela vê na TV e se reconhece e aumenta a autoestima desse povo, né? Então é um sistema mal
mal articulado, né? É falta de representatividade mesmo dentro dos veículos, né? Para estar ali lutando nessa demanda de criar leis, de criar incentivos mesmo, né? E apoiar o fazedor dessa arte, né? O cineasta do interior, os artistas do interior também, para que esse sistema, né, quebre e que a gente possa estar gozando de um lugar melhor em qualquer uma dessas instâncias, né? Não só dentro da instituição financeira, como nos veículos de comunicação, e o povo se orgulhando de se ver, né? Orgulhando-se de se ver, né, na TV, de se ver na tela do cinema. Nós sabemos, né, a importância disso, né? Comunicação é o espelho dessa índole, né, dessa autoestima, né, e faz um povo até produzir mais, né, porque ela fica feliz. É isso, nada mais, nada menos. Eu pedi a palavra para endossar tudo que já foi dito e colaborar aqui com a ideia de que esse coletivo tem um compromisso com isso, né? Estou aqui, sou do interior, companheiro aí do Márcio, o Alexandre também, do interior, né, ali de Araras. Então, para deixar aqui o meu boa noite e trazer esses elementos aí para contribuir, mas é por aí mesmo, que eu agradecendo a todos a oportunidade de falar com vocês. Eu passo a palavra. Muito obrigada. Peguei a palavra de novo. O Alessandro falou uma coisa muito interessante e que eu acho que é legal a gente frisar aqui, que é o papel de uma candidatura, né? Ele colocou esse aspecto de que uma candidatura ela tem que ser a representação de um projeto coletivo, né? E a gente tem, querendo ou não, nos últimos anos, a gente tem um esfacelamento e uma descrença muito grande da democracia no Brasil, né? E não apenas pelos ataques e por essa política nefasta, fascista, né? Neofascista que o governo Bolsonaro traz, mas também por uma descrença no próprio modelo de funcionamento da democracia burguesa, né? Então, esse modelo de democracia representativa que a gente tem hoje, ele se mostra totalmente esgotado. E eu concordo com o que o Alessandro coloca. Em algum momento, eles vão ter que começar a ver, e isso vai ter que ser legitimado, que as candidaturas, elas não são só pessoalizadas mais, né? Mas que elas têm que representar um projeto coletivo, né? E que as candidaturas coletivas entram nesse ponto, né? Mas também colocar que a gente também vem num processo também, né, onde a descrença na democracia burguesa entra muito nisso, porque os próprios representantes, os próprios candidatos que se elegeram, né, dentro dessa democracia, dentro desse modelo democrático, né, burguês que existe, também foi um modelo democrático de muita distância também com as bases, de distância no diálogo direto com o povo, né, e isso caminhou conjuntamente, né, a um processo de cada vez mais enfraquecimento das instâncias populares, né? A gente tem um momento que, de fato, a gente volta a ter um avanço nas lutas populares, eu acho que muito reativo, né, por conta das políticas, né, que vêm sendo implementadas, das despolíticas que vêm sendo implementadas, mas a gente teve um esfacelamento nesse próprio diálogo e nessa própria representação que ficou marcada dentro dessa democracia, do esfacelamento de várias instâncias, né? Os sindicatos ficaram enfraquecidos, os movimentos sociais se enfraqueceram, né? A gente não pode deixar de colocar essas questões, que a luta popular ela recuou muito durante um tempo, né? E isso também por conta do papel que a democracia burguesa ela representou, né? Por ela não ser mais esse espaço de representação de um projeto de fato coletivo, né? Mas ela ser uma representação de uma política ou de um projeto que muitas vezes era um projeto do bloco no poder, né? E não sim um projeto de construção coletiva, que representasse de fato os movimentos sociais, que representasse de fato os movimentos identitários, que representasse os movimentos de classe, né? Não à toa a gente teve um regresso muito grande na própria política, né, de avanço das políticas trabalhistas, né? E aí o Alessandro coloca esse ponto, né? E para mim isso é de suma importância, né? A democracia burguesa ela tem os seus limites de avanço, isso fica muito claro, né? Para a gente avançar ao ponto de uma radicalização total da democracia, a gente precisaria superar o momento da democracia burguesa, né?
Então, a democracia burguesa tem os seus limites, né? Mas ela é um fronte de batalha muito importante no atual Estado republicano, né? No momento que a gente vive, um Estado republicano democrático, né? E é substancial que os candidatos e as candidaturas elas estejam fundamentalmente ligadas a esses projetos coletivos, né? Eu acho que esse estilo de votação, esse tipo de representação extremamente pessoal, extremamente individual, por muitas vezes deixou de fora os projetos coletivos, né? E eu acho que esse novo modelo que vem surgindo, das candidaturas que se unem em torno de várias pessoas e que trazem consigo, no seu ethos, essa proposta de ser um projeto coletivo, isso é substancial para a gente conseguir energizar esse novo momento democrático que a gente pode vir a viver a partir das próximas eleições e do ano que vem, dependendo do contexto. E só a título de informe, saiu a última pesquisa da Datafolha agora, né? Acabou de ver, eu estava vendo ela aqui, né? O Lula ainda mantém uma vantagem, né, grande, o Haddad também, né? Então, estão deixando a gente sonhar, né? Xandão, Opa, não, até em si, é incrível. Por mais que polui a água, o rio ainda corre, né? Você vê que o fato de demonizar a nossa classe, enfim, né? Cortar tudo que era possível. É impressionante como que a maioria das campanhas, os deputados estão em suas pautas a palavra cultura. Isso antes não acontecia. Você vê que eles não destruíram direitinho. Deixou alguma coisa que a situação, a arte é tão forte, que ela veio com tudo. Você vê. Claro, infelizmente veio uma pandemia, para poder ter o auxílio nosso, né, na Lei Aldir Blanc, acabaram ali descobrindo no parlamento, até na época, foi em 2019, né, finalzinho de 2019, que foi liberado os recursos, enfim, foi feito todo o trâmite no parlamento. O Rodrigo Maia, né, que era o presidente do parlamento lá, eles descobriram, eles não sabiam que existia 2.500 circos, 5.000 espaços de cultura, enfim, quer dizer, os nossos representantes não sabiam de nada. Não era só exatamente na época do Gil, na época do Juca, enfim. Como veio à tona muita coisa aí. Eu achei muito interessante isso. E só para encerrar aqui, interessante mesmo, as pessoas, os representantes aí, o pessoal que estão em campanha, realmente citar a palavra cultura. Está para todo lado isso. Achei muito legal. É só isso que eu queria colocar, que realmente a gente vai estar coberto dessa tendência, vamos dizer, né, que para a gente, né, que está lá, aqui tem pessoas que estão no mínimo há 20 anos, 15 anos, e isso é muito, muito legal, é muito louvável ver essa nova tendência, vamos dizer, na boca dessa gente aí, e até colegas nossos de partido, enfim, que nunca citou nada, estava mais preocupado em outra situação dentro da cidadania. Enfim, cultura é cidadania também. É isso. Eu queria pegar um pouco o gancho do que eu concordo com o Xande, sim, agora todo mundo é cultural agora, virou moda. Virou moda por conta, é óbvio que, de uma certa forma, a Lei Aldir Blanc I mostrou uma dimensão que era invisibilizada, né? Ela estava adormecida e ela se transformou, de alguma forma, em número, né? E aí ficou fácil das pessoas assimilarem isso, que existe um potencial de voto aí e tudo mais. O que eu digo é o seguinte, eu acho que a nossa bancada ela é composta de pessoas que já faziam, estão fazendo e vão continuar fazendo. O mandato ele é uma ferramenta para, de alguma forma, a gente conseguir inferir na questão das políticas públicas no âmbito do legislativo, dentro dessa democracia burguesa.
No momento, eu penso que nós temos 4 frentes de luta. A primeira, derrotar o fascismo. A segunda, encarar o nosso sistema político. A terceira, avaliar a questão do modelo econômico que sustenta esse sistema. E a quarta, preparar as futuras gerações para que situações como essa não aconteçam. Né? Você veja bem, eu tenho, com a idade que eu tenho, eu participei de muitas lutas, mas nunca me vi num momento tão dramático quanto esse, porque nós estamos beirando o precipício. Né? Então eu penso que se eu der conta, ainda que com mandato ou sem mandato, tendo um mandato, é óbvio que é uma espécie de atalho para você estar mais próximo das relações do poder. Senão eu vou continuar fazendo o meu trabalho que o colibri faz lá quando o mundo está pegando fogo, sabe? Mas o que é importante na nossa bancada é isso. Nós não estamos chegando para dizer o que nós vamos prometer. Nós não temos que prometer, nós temos uma folha de serviço. Talvez fosse interessante avaliar isso. O referencial de onde é que a gente vem. A gente não vem para fazer projetinho. Não, a gente vem para tratar da questão da política pública. Nós temos que encarar o fascismo, o sistema político e o modelo econômico, e de forma a contribuir para as futuras gerações. Né? Eu penso que cada um de nós aqui da bancada leva a sua vida, poderia se dizer comodamente, né? Como diria o Raul Seixas, né? Sei lá, o Zé Geraldo acho que cantava, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Né? Mas essa inquietude, esse desejo, porque para mim não é agradável. Eu moro numa cidade que está a noroeste do estado de São Paulo, numa espécie de Eldorado paulista, e eu estou vendo a miséria. E antigamente você via o chamado trecheiro e ele tinha uma característica, hoje não tem mais. Hoje está no trecho, está sem teto, sem educação, sem acesso às políticas públicas de educação, saúde e tudo mais, uma franja social muito grande. Pô, eles são humanos. Né? Então, o que valeu esse cristianismo todo que foi imposto para a gente? O que é que valeu o conceito do familiar que a gente tem? Vamos começar a falar assim da formação do ser humano. Né? Então é isso. Essa bancada se propõe a ser um atalho dentro da luta por políticas públicas, independente da ação de qualquer um. Aqui ninguém precisa do dinheiro, o público está fazendo isso. A gente já faz. Né? O que a gente quer é, de alguma forma, é um atalho para poder estar atuando e ampliando o nosso próprio repertório de compreensão, entendeu? Para a transformação que nós necessitamos, que a sociedade brasileira precisa e o processo civilizatório do mundo precisa. É isso, assim, para completar o meu raciocínio. Obrigado. Acho maravilhosas essas contribuições, né? Acho que nessa última leva deixando claro o quanto cultura é cidadania, né? Até o Márcio foi o primeiro a chegar na sala. Eu falei, bom, que legal a chapa coletiva de vocês pela cultura, né? Ele falou, não, cultura e cidadania. E essa força é muito distintiva, né? Muito particular, muito presente na candidatura que está se apresentando aqui hoje à noite. São todos fazedores de políticas públicas em sua história, né? Como o Alessandro falou, todo mundo tem trajetórias, entendem que essa veia da cultura é um potencial, né? Tanto que está evidente para os dois campos, né? Tanto de quem acha que a gente está em guerra cultural, né? Estamos todos sendo acusados, e que bom, né? Que estamos sendo acusados de gramscianismo. E aí, mas é isso, né? A cultura como um vetor cidadão, isso é tão importante. A gente no ensino também entende que não somos só uma rede para produzir, né? Para lançar mercadorias, né? Como somos uma rede para fazer transformação nos territórios, né? Nessas regionais em que nos encontramos e depois no estado como um todo. A gente agradece muito a presença de todos, e
queria encaminhar, né, se tiver considerações finais aí, para a gente fazer e poder encerrar. Tudo bem para vocês? Pode ser? Márcio? Só um informe com relação à disponibilização dessa live. Amanhã eu vou subir ela no canal do YouTube do ICINE, para a gente poder distribuir elas aí. Eu passo o link para o Márcio, ele passa para vocês, e a gente vai distribuir também para todo o restante também da base do ICINE. Eu só queria complementar um pouquinho, dizendo o seguinte: é importante que a gente saia e corte esse umbilical com a relação eurocêntrica ou com a mãe América do Norte. Nós precisamos de novos diálogos, né? Porque o nosso cinema do interior, se os norte-americanos não querem ver, porque compete com eles, vamos fazer o nosso cinema em mandarim, cara. Vamos conversar com a China, vamos conversar com a Índia, sabe? Vamos furar esse bloqueio, entendeu? Vamos dialogar com quem quer dialogar. Inclusive, isso é uma coisa que está muito em jogo. Vocês sabem o quanto a questão dos BRICS está importante. E na atual conjuntura vai ser o chute mais certo. Eu acho que a gente precisa olhar para o Oriente com um olhar e com uma perspectiva diferente da eurocêntrica, que a gente tem que dialogar com o mundo. A gente tem que dialogar com a África, a gente tem que dialogar com a China, a gente tem que dialogar com o mandarim, nós temos que mostrar para eles, entendeu? E deixa os caras se comerem no mercado deles, sabe? Eu acho que é por aí. Eu queria agradecer muito o Bruno, agradecer o Ramiro, o pessoal todo do ICINE, dizer que é sempre muito bom a gente poder estar falando, porque na medida que a gente fala, a gente também nos provoca a reflexão sobre aquilo que a gente está falando, diante daquilo que a gente viveu. Então, agradecer meus companheiros de bancada que estamos aqui, e gostaria de pedir aos ICINERS que levem em consideração essas nossas reflexões, se puderem nos ajudar na campanha, porque nós não temos o recurso que a grande maioria tem e que aparenta ser quase que um Deus, né? Nós temos que contar com o apoio das pessoas. Eu compreendo o ICINE como um agrupamento de muitos formadores de opinião, portanto, eu compreendo que como multiplicadores de ideia, aposto muito nisso, né? Eu não cheguei no ICINE hoje, né? Eu estou aí na labuta já faz um tempo. Então, compreendendo isso, eu peço aos companheiros do ICINE que gostaram da proposta, que queiram nos apoiar, entra lá no site, vai lá, sabe? A Bancada Cultura Viva e Cidadania, alinhada com Haddad, alinhada com Lula, entendeu? Vamos começar a mudar a nossa aldeia, para a gente mudar o Estado, para a gente poder mudar o mundo. É isso. Muito obrigado a todos, viu? Bom descanso para todos. Obrigado. Pode falar? Que alguém quer falar? Que não tenha falado? Bom, eu quero agradecer o convite, e é muito bom aqui estar com as nossas representações aqui do interior, né? A Vanessa, o Márcio, o Xandão, prazer enorme, que traz para nós a oportunidade de ter esse encontro virtual, mesmo que seja virtual, mas ele é potente, assim, e dá para a gente ter uma troca aqui, entender um pouco mais sobre essa demanda do audiovisual, né, do interior, que traz essa força. Quisera que com a construção de políticas públicas a gente pudesse ter nos quilombos, os próprios quilombolas com suas câmeras ali, contando a sua história pela sua ótica, né? Os povos indígenas contando sua história a partir de sua própria ótica, que a gente conseguisse ter esse avanço, garantir qualidade de vida, né? Que a medida não fosse o produto interno bruto, mas o grau de felicidade que você tem, que fosse medido a partir disso, né? Imagine só. Esse é o ideal de uma sociedade, né? E a gente pode não alcançar isso agora em nossa geração aí, mas tenha certeza que nós seremos um daqueles tijolos que vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, que seja democrática, onde o ser humano trabalhe muito menos e possa aproveitar muito mais o seu tempo de vida
outras coisas. E a gente pensa mobilidade, a gente pensa saúde, pensa educação. A cultura está integrada em tudo isso, ela dialoga, ela é veia, sabe? Ela é artéria por todas essas outras áreas. É rede, cara. A gente trabalha como onda, né? A gente acontece por ondas, assim. Esse princípio de ondas é muito importante conhecer. E a cultura atua dessa forma. A gente está aqui, por que a gente não fez outras conversas, né, em outro momento? Então, assim, fica uma provocação que, para além do momento eleitoral, que deve ser um embate forte, que a gente tem que ter foco agora para acertar o alvo, e o alvo a gente sabe qual que a gente quer mudar, estancar o fascismo no nosso país, a cultura do ódio, né? Porque você pode ter a cultura ambiental, né? A cultura alimentar, tudo isso. Olha, a cultura está em tudo é cultural, né? Como o fogo chegou até nós, desde o seu surgimento? De uma maneira cultural, né? Quanta cultura nós temos através da oralidade, né? Que chegou para nós, pela tradição dos povos, né? De tradição, né? Povos tradicionais e populares, dos nossos ribeirinhos, dos nossos indígenas, tudo isso. Então, nós temos um papel muito importante, que é integrar a cultura como cidadania. E é isso que a gente acredita. Então, agradecer ao Marcos, à Icine, ao Bruno, que está aqui com a gente, e o Márcio que nos convidou para esse encontro, cara, foi muito potente. Saiba que a gente vai estar com essa construção para além das eleições. Quero agradecer a todos. E aí, o convite para que conheçam a bancada Cultura Viva e Cidadania 13.000, que na urna vai estar Alessandro Cultura Viva 13.000. Olha a responsa de tentar, né, representar esse coletivo tão diverso. Obrigado. Até pedir a palavra aqui por último, assim, porque além de agradecer, né, esse espaço que o Márcio conquistou aqui para a gente, né, mas para falar sobre o que é o amor, o que é a paixão desses fazedores de cinema do interior. A gente é testemunha, né, dessa dedicação que muitas vezes, assim, beira o desespero, ver o quanto tempo e quanta demanda é necessária para concluir um trabalho, né? E aquilo, a força e o amor, aquilo só cresce, e você falando desse amor e dessa demora, muitas vezes, inevitável para concluir-se um trabalho, por trás disso, né, nos bastidores ali, estão os artistas, né, seja os atores, o cineasta, os técnicos e suas famílias, né? E desse teor que o Alessandro está falando, da transversalidade, que me deixou com vontade de falar, sabe? Veja bem, a paixão que às vezes leva anos e anos para fechar um projeto, não muda o fato que o dinheiro que entra muitas vezes até sai do bolso desse fazedor, né, do cineasta, para poder concluir, sabe? Então, é necessário, sim, a gente que tem essa possibilidade agora de entrar ali para a LESP, né, e construir novas políticas públicas, né, contar aqui com o apoio de todos para que a gente realmente possa fazer algo e trazer uma realidade diferente, né, que atravesse as realidades da gente enquanto artista e das nossas famílias enquanto responsabilidade nossa, de cada um, né? Então é isso, é só para falar meu pedido de falar aqui por último, né, eu me empolguei, mas é baseado nisso mesmo, assim, de trazer esse lugar dessa nossa discussão da arte, dessa necessidade artística, para esse lugar de manutenção da família também, que não pode ser esquecido, né? Que todo mundo aqui tem, quem que não tem, quem é que não passa junto por esse amor, por essa demanda de anos para concluir um projeto.
É isso, né? Façamos por nós, façamos pela nossa sociedade, façamos pela nossa família, pelo bem da nossa família. Vamos junto. É isso aí, vamos junto, São Paulo. Vamos juntos, fazedores de cinema, vamos juntos, fazedores de cultura. Cultura é viva e é cidadania, como nós já trazemos no nome. Muito obrigada. Ó, o Maurílio está com a mão levantada. Acho que é ele. Oi, boa noite, boa noite. É maravilhoso, lindo, um bate-papo em relação à questão cinematográfica. Ao ouvir todo esse bate-papo, me faz lembrar de questões que são assim, que eu participei, né, de questões que são chatas. A produção cinematográfica tem vários focos, no meu ver. Eu estive em contato direto com uma produção de Walter Salles, como pesquisador, ator, como ator num trabalho com o Hector Babenco, em algumas outras questões, e no meu último trabalho, ou seja, não é o último, mas na questão mais interna de produção e atuação, eu percebi que, jogando para a questão dos figurantes, eu vejo que esse bate-papo agora é em relação à busca do melhorar no cinema, né? Em todas as funções. Eu percebi que o quanto a figuração ela é colocada de uma forma equivocada, né? A figuração dentro do cinema é equivocada e desleixada, né? E em relação às leis em busca para patrocínios para essas produções, há um equívoco, que é a exigência, e eu acho que é o pedinte, né? Ou, pelo amor de Deus, me dê essa miséria, que eu quero fazer alguma coisa pela arte, ou trazer uma cultura, né? E agora há pouco me faz lembrar, agora, me lembrei agora, que eu estou com um grande amigo em Jundiaí, que eu sou de Jundiaí também, o Rodrigo Rodrigues, está com uma produção linda lá em Jundiaí, né? Que está trazendo uma história grande, que é que é a criação do trazer do comércio da Itália para Jundiaí. É uma história linda. Então, a visualização que tem, de um lado, que é a busca não é busca, a burrice da democracia, da burocracia, que se coloca para a produção de eventos cinematográficos, elas são um tanto tristes. O cinema está se alevantando no Brasil de uma forma magnífica. Isso pela busca e pelo suor de cada um, assim como o suor de cada brasileiro que trabalha para levantar o Brasil. O cinema é um tópico, a arte é mais um tópico que deve ser levantado e tem que estar acima. Estou dizendo isso tudo porque eu sou ator, produzo, e estou ligado muito forte com o cinema. Eu estou muito feliz com a bancada Cultura Viva e Cidadania está buscando focos de extrema importância para a arte e para a criação do filho que a gente tem em casa.
Agradeço muito a pessoa, não sei se é você ou Márcio, que criou esse bate-papo. Estou muito feliz em saber que eu participo de uma bancada de pessoas que são extremamente obcecadas pelo justo. Obrigado a vocês, um beijo em cada um. Estou muito feliz com isso. Boa noite. Vou dar meu boa noite aqui também, agradecer. Olha, minha imagem travou, tá travado para vocês? Travou Bom, aqui, Ana. tá travado, né? É, mas te ouvimos bem. Vocês estão me ouvindo? Então vamos no áudio. Eu queria agradecer o espaço aqui da Ensine, Marcos e Bruno e Márcio Giacovani, né, por ter convocado essa reunião maravilhosa, sempre de muitos saberes, muitas trocas. Lembrando que a cultura, todo mundo quer falar de cultura, mas não é todo mundo que sabe o que é a cultura. Todos querem embarcar nesse diálogo porque sabem da potencialidade disso, sabem que o soft power brasileiro é a cultura. Então a gente tem que tomar as rédeas disso realmente e ter representantes que saibam o que é a cultura. Então a bancada Cultura Viva e Cidadania está aqui presente para a gente poder construir essa nova forma, né, e construir com pilares e bases sólidas esse novo momento, principalmente nesse momento onde a gente tem leis que, se tudo der certo, né, essa devolução da MP 135, a gente vai ter um dinheiro descentralizado durante um período extenso para a gente poder desenvolver muito melhor as gestões públicas, os trabalhadores da cultura também se apropriarem dos seus processos. Então, a gente está aqui à disposição para estar com as portas abertas aí sempre. E, no mais, como produtora aqui, como produtora Ana Luísa, como produtora que sou da vida, estamos nessa luta sempre, não é hoje, não é amanhã, é luta de vida. Então, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada pelo espaço, gente. Vamos ocupar os conselhos municipais, vamos ocupar os espaços ociosos, né? Vamos ocupar o poder também. É esse o lema. Acho que o Maurílio levantou a mão de novo ou está alongando? Eu acho que eu levantei a mão aquela hora e a mão ficou presa lá em cima e ela não quer descer. Então, eu vou descer ela. Se eu apertar aqui... É típico, né? Tá sempre com a mão estendida, pronta para entregar para alguém segurar. Tamo junto. Perfeitamente. Ninguém deve largar a mão de ninguém. Por favor. É isso? Márcio, quem finaliza naquele palavra final aí? Bruno, agora, encerramento. Gente, já que ninguém vai falar, vou falar. É Lula, Lula lá, Haddad cá e Bancada Cultura Viva do Estado de São Paulo. É 13 mil. Desenrola, bate, vote e vota 13 mil. Desenrola, bate, vote 13 mil. Obrigado, Icine. Obrigadão. Valeu, galera. Muito obrigado. Minha câmera auxiliar aqui morreu. Eu estava usando o celular, a bateria já era. Agradecer a todos vocês. Valeu pelo astral, pelo debate de alto nível. E vamos fazer pontos, conexões, como a Ale falou, né? Continuar, tem esse processo, essa corrida. Vocês estão super focados nisso, né? Mas espero, né? A Ana Luísa já se colocou à disposição para a gente também ocupar ali o Vale do Ribeira e poder dialogar e construir, né, com o pessoal que está por lá, as pessoas que estiverem aí nos territórios, tiverem interesse, quero conhecer quem é que está fazendo cinema por aqui, né, eu sou da música, eu sou do teatro, a gente ajuda a articular, né, e a gente também vai recorrer a vocês, assim que essa demanda surgir, beleza?
Ó, e chamem a gente para fazer um trabalho, uma ponta, num filme, viu, cara? Eu quero trabalhar, já tô. Maravilha, Ale. Faz favor, eu também tô nessa aí, viu? Eu gosto de interpretar também. Maravilha, Ó, gente. Ô, Bruno, Lá vem os quer trabalhar? paulistanos querendo pegar os empregos dos atores do interior. Vocês não façam isso, menino. Não, deixa a gente na trabalhar. figuração, aparecendo lá atrás assim, ó. Ô, Bruno, Não, são muito bem-vindos sempre. O talento é bem-vindo sempre. ô, Bruno, Oi, Márcio. Tô aqui. não, vamos ver se um dia a gente filmar junto. Eu só não gosto de filmar com quem só usa diafragma 22. Ai, fica complicado. Tá bom? Não, mas, ouvir pô, minha risada disso, Márcio. É? Ele sabe o que eu estou falando. fica complicado. Aí, pô, mas é claro, é um prazer, assim, a coisa do Cine tem sido muito gostosa, gente, falar pra vocês aí. Tem dado muito certo, as colaborações, já filmei. Eu tô lançando agora, domingo, um trabalho em Piracicaba, em realidade virtual, com o pessoal lá, que trabalha o tema de afroturismo, e a gente está levando tecnologia de realidade virtual lá. Já filmei com a galera em Assis, estou filmando com a galera de Socorro. Pô, filmar em Rio Preto vai ser demais. Quero filmar na Central, quero filmar no Ponta do Paranapanema. Essa parada é muito legal, assim, tipo, acho que é uma coisa que vale a pena vocês pensarem, assim, do tipo, essas trocas dos corredores são muito ricas, né? Vocês sabem, né, que a cultura, pô, caminha o Brasil todo, assim, mas é uma coisa tão legal mesmo, de você trabalhar com vizinho, às vezes, 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros, baita aprendizado. Essa coisa que eu acho muito legal, Bruno, eu já falei isso no Icine. Eu considero que a gente tem nós, né? Existem nós, ou seja, micros processos em diversos municípios. E o Icine está construindo a rede, né? A rede para isso, né? Porque não adianta você ter nó se você não tem conexão. Eu vejo o Icine com grande potencial de estar fazendo essa rede, entendeu? Isso eu acho muito legal. Por isso que eu estou nessa, tá bom? Então, vamos filmar no centro de São Paulo? Tem que pedir para a SPCine. SPCine. Vamos filmar no centro de São Paulo, SPCine? Vamos lá filmar no centrão de São Paulo? Aliás, Gente, essa coisa do vou agradecer. SPCine, a gente passou batido. O Haddad falou sobre a construção do SPCine. É muito importante que a gente pense nessa perspectiva, mas que ela tenha uma gestão democrática, né? Que não seja como acontece na cidade de São Paulo. Eu acho que isso é um dos empenhos que a bancada tem que estar encarando aí para que seja realmente um instrumento democrático do fazer cinematográfico. É isso, só para já agora acabou, acabou por hoje. Tchau. Marcar outra Tchau. vez. Boa noite. Obrigada. Beijo, Tchau, Gabriel. Boa noite, tchau. prazer. Beijo, boa noite, tchau, tchau, falou.